Olá, muita saúde e paz para você e para toda a sua família. O evangelho de hoje é um evangelho de uma beleza e de uma importância para nós, porque vai nos ensinar como devemos rezar. Lucas 18, de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos e adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado. O outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra que hoje nos traz esse discernimento entre como rezar e como devemos nos postar diante de Deus. A oração é, antes de tudo, uma relação dialogal, onde eu me apresento para ouvir Deus e falar com Deus. Aí está a diferença entre uma oração pagã e uma oração verdadeiramente cristã. Na oração pagã, o homem apresenta-se diante de Deus para quase que se colocar em igualdade com Deus. É como aquele fariseu que se achava muito justo, muito santo, e era como estar prestando conta das suas vantagens diante de Deus. Enquanto que aquele pecador público, ele se apresentou reconhecendo a sua necessidade de Deus e a necessidade de conversão. Um dos critérios para que a nossa oração seja ouvida por Deus é a disposição de nos converter, a disposição de deixar Deus iluminar a nossa história, nos santificar. É para isso que rezamos, para deixar Deus ser o centro da nossa vida. Mas eu só posso reconhecer Deus como o centro da minha vida se eu percebo as minhas divisões, as minhas quedas, os meus fracassos, os meus erros. Não para ficar com uma autopiedade, mas para deixar Deus transformar meu coração, tirar-me do meu pecado, da minha mentira, da minha vaidade, da minha soberba, da minha avareza, da minha luxúria, da minha gula, da minha ira. Para quê? Para me fazer semelhante a Ele. Que Deus nos dê essa graça de aprendermos a rezar com humildade e com verdade. A verdade nossa, que nem sempre é agradável a Deus, mas Deus quer e pode mudá-la numa verdade que é Ele mesmo. E essa é a beleza da oração. É deixar Deus ser o centro da nossa vida. É deixar Deus iluminar a nossa história. É deixar Deus conduzir os nossos sentimentos. É deixar Deus restaurar em nós a unidade. A unidade que o pecado quis destruir. Que o pecado, de certa maneira, arranha, fere e machuca. E até mesmo gera divisão em nós. Né? Com o pecado, eu me divido em relação às várias situações da vida. Divido no sentido de separar a minha capacidade de amar com o ato de amar. Separar o meu desejo de servir a Deus com a minha vida real. O pecado, ele é a ação do mal em nós. E a ação do mal é dividir, é destruir aquilo que nos assemelha a Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos dê a graça da oração. E nunca se esqueça, para rezar bem, precisamos do Espírito Santo. Precisamos pedir ao Senhor: vem Espírito Santo, me conceda a graça da oração. Por isso, quando a igreja vai rezar, ela sempre começa dizendo: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me e salvai-me. Socorrei-me sem demora também é outra tradução, que hoje eu e você possamos
de verdade, clamar a Deus essa graça de que Ele pode nos salvar. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para todos os seus.